Amém, meus amados? Hoje o nosso tema é Ele te vê. Esse é o tema de hoje. Vamos conversar um pouquinho. Ele te vê. Temos um Deus que não está morto, é um salvador pessoal. Não é apenas alguém que a gente fala como num monólogo, mas é alguém que a gente se relaciona. E nesse relacionamento, nessa interação, Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele sabe quem nós somos, Ele nos conhece. Provérbios capítulo 15, versículo 3, vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E essas palavras, do homem mais sábio que já existiu, Salomão, trazem uma garantia, que Deus está atento a tudo, a tudo. Isso revela os atributos de Deus. Quando a gente olha esse versículo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso nos faz lembrar da sua onipresença, Ele está em todo lugar. E ainda que Ele não esteja se relacionando com todas as pessoas, os olhos deles estão sobre todas as pessoas. Porque a Bíblia diz sobre os maus e sobre os bons. E embora tenhamos a plena convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, isso não faz com que a gente pense de nós mesmos que nós somos bons, né? Somos bons o suficientes. Mas entendemos que esse poder, esse atributo poderoso de Deus, que é a onipresença, quando Ele está presente em todo lugar, é manifesto aqui nesse versículo, né? E não apenas Ele está presente em todo lugar, mas Ele conhece todo o pensamento. Ele tem entendimento sobre o que cada um pensa. Então nada passa despercebido e também nada há que esteja oculto diante do olhar de Deus. Eu gosto de olhar para essa característica de Deus, para essa onipresença de Deus, e entender não que Ele está apenas em todos os lugares, aqui, agora nesse horário já acordando os nossos irmãos lá no Japão, às 8 horas da manhã, ou né, lá onde estão os pastores Michel e Fran, que aproximadamente lá deve ser aí um meio-dia. Então Ele está também em todos os lugares, mas a onipresença vai além disso. Ele está em todo o tempo e em todos os tempos. Eu creio muito que ao mesmo tempo que Ele está aqui em nosso meio, nesse culto das 16 horas, 16 não, das 18, eu sei 18 aqui lá em Nova Zelândia um pouquinho mais cedo, eu creio que também Ele consegue estar nesse mesmo tempo, através do seu poder, na boda do Cordeiro. Até porque eu creio que Ele chama João para ver algo no tempo de Deus. Então Ele consegue ver isso. Ao mesmo tempo, eu creio que Ele consegue ver a passagem do Mar Vermelho. Não apenas estando em todos os lugares, mas em todas as eras. Esse é o poder desse Deus, cujos olhos estão em todos os lugares. Olha o que Hebreus diz em 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto. Outras versões falam, todas as coisas estão nuas e patentes, diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, Ele não apenas vê, mas Ele registra o que vê. Né? Então é tipo quase um sorria, você está sendo filmado. Não existe absolutamente nada encoberto diante de Deus. E sim, isso precisa nos dar muito temor. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse versículo, me faz lembrar dos momentos que eu esqueci que Ele estava vendo. Quando eu olho para esse versículo, me faz lembrar dos momentos que eu imaginei que Deus era cego. Sim, muitas vezes agimos como se Deus fosse cego e alheio a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então nós precisamos sim, queridos, ter um temor muito grande, porque Ele está nos vendo, Ele te vê. E Ele vem todo tempo, em toda circunstância, em qualquer lugar que você se encontre. Seja esse lugar físico, emocional, espiritual, não importa a situação, Ele te vê. Porém, infelizmente, muitos de nós achamos que Deus está nos olhando apenas para julgamento e condenação. Existe a realidade de que Deus é justo juiz, verdade. Que Deus é fogo consumidor, verdade. Mas muitas vezes as pessoas acham, principalmente com base na religião, que Deus está lá, ocupando o tempo dele só esperando a gente errar. Como aquele que quisesse, não vejo a hora, cara. Não vejo a hora dele errar para eu condená-lo, para eu puni-lo, para eu castigá-lo. Não, eu não consigo ver assim, embora a gente vai prestar contas. A Bíblia acabou de dizer aqui. Vamos sim, prestar contas diante de Deus, daquilo que nós fazemos. Mas eu não vejo uma predisposição de Deus ou uma alegria em condená-lo. Não existe alegria de Deus na condenação. Por mais que o julgamento é necessário e seremos julgados com uma reta medida. O nosso julgamento, ele é um tanto quanto injusto. Mas o de Deus não. Porém, a Bíblia diz que Deus ele se entristece na morte do ímpio. Por quê? Porque logo após a morte vem o quê? O juízo. E quando alguém morre sem Cristo, infelizmente haverá condenação. Então Deus ele se entristece na morte do ímpio. Mas Ele se alegra na morte do justo. Por quê? Porque morrendo em Cristo não haverá condenação para ele. Ele passa da morte para a vida antes mesmo de morrer. Então, por mais que haverá o juízo, não existe alegria em Deus em condenação. Mas muitas vezes existe uma mentalidade religiosa que faz a figura de um carrasco todo poderoso com um raio na mão esperando você dar na trave para te punir. Então a gente, né, tchau. Então, Ele não vê apenas a gente como um povo, Ele nos vê como um indivíduo. Então é mais do que apenas ver o que está diante dos seus olhos, é conhecer. É conhecer, Ele te conhece. E às vezes a gente tem aquela máxima, né, quando tem aquele irmão, ou esse irmão às vezes é a gente, está um pouquinho coração peludo, e daí para justificar as nossas ações a gente fala aquela máxima, Deus conhece o meu coração. É verdade. E isso deveria nos trazer muito mais temor ainda, porque Ele conhece esse coração peludo que habita nessa caixa torácica. Ele conhece. Ele conhece. Então Ele também não apenas vê exteriormente, mas Ele conhece o coração. Em 1 Samuel 16 existe um contexto que eu amo demais. Samuel ele vai enviado, comissionado por Deus à casa de Jessé. Jessé, você sabe, é aquele homem que dele veio Jesus, por isso que ele é raiz de Jessé. Para ungir um novo rei de Israel, ou seja, na verdade, o segundo rei para Israel. Quem era o primeiro rei? Vou perguntar de novo, fazer de conta que o Paulo respondeu. Quem era o primeiro rei? Vocês sabem tudo. Espera demais. Então, só que Saul, ele deu na trave. Alex, mas nem todo mundo dá na trave? Todo mundo dá na trave. Nós vamos entender aqui o que precisa acontecer quando a gente dá na trave. Quando a gente falha, quando a gente tropeça. Então, Saul confiou mais em si do que em Deus. Então, ele vai e envia Samuel, que era o profeta que julgava Israel naquele tempo, à casa de Jessé, porque Deus já tinha escolhido para si um novo rei. Mas ele não falou quem era. Ele falou, vai à casa de Jessé, porque eu já escolhi para mim um rei, lá da casa dele. Então, quando ele chega na casa de Jessé, ele anuncia o motivo da sua vinda. Jessé, tendo mais de um filho. Logo, imagina, existe uma bênção e é para um único filho. Quem que eu vou apresentar? Quem geralmente recebe a bênção? O primogênito, Eliabe. Então, ele traz Eliabe, homem forte, um soldado alto e forte do exército de Saul, é apresentado. Então, nesse momento, Samuel fala consigo mesmo. Quem mais poderia ser rei em Israel do que esse cara aí? Ele tem todas as características para ser um rei em Israel. Todas as características. Por quê? Porque ele olha as características físicas. E por que ele crê no coração dele que Eliabe poderia ser um rei? Porque Eliabe era alto e tinha uma boa aparência. E se a gente for ver lá no início, quando Saul foi escolhido, ele tinha uma boa aparência e era alto. Então, aos olhos humanos, Eliabe tinha as características necessárias, pelo menos naturais, para ser um rei. E olha em 1 Samuel 16:7, que é a continuidade daquilo que a gente estava falando.
Porém, logo após que Samuel falou consigo mesmo, é esse, achei. Graças a Deus, não vou economizar tempo. É esse cara. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura. É como se ele tivesse falado, se fosse olhar nisso, eu não precisava deixar Saul. Se apenas o que você está vendo, Saul é suficiente, já errei, não precisamos de outro. Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. E além da aparência, além da altura, tinha mais uma coisa em comum com Saul. Porque no versículo 1 do mesmo capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia diz, até quando você vai tolerar Saul, se eu o rejeitei? Então a palavra rejeição existe para as mesmas pessoas com as mesmas características. Ou seja, sempre que a gente achar que uma característica visível, uma característica natural é suficiente para que Deus faça algo, Deus vai rejeitar. Porque Deus não vê como o homem, e é a continuação do versículo. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, aquilo que aparece, mas o Senhor vê o coração. Então o coração de Eliabe não estava preparado para aquilo. E na verdade Deus já tinha escolhido alguém que ao parear com o seu coração encontraria compatibilidade. Por isso ele chama esse alguém que é Davi de um homem segundo o meu coração. Deus sempre vai usar de uma forma poderosa alguém que ele conhece o coração. E alguém que o coração é compatível com o de Deus. Então Deus vê além do que as pessoas veem. Ele não vê a etiqueta das suas roupas. Ele não vê o carro que você dirige, nem a casa que você mora. Ele não atenta para o quão tecnológico e atual é o seu smartphone. Muito menos quanto você tem na sua conta bancária. Não são os nossos títulos ou diplomas que chamam a atenção de Deus. Essas coisas não estão erradas, e pelo contrário, você pode buscar algumas delas sim, sem problema algum. Você pode sim buscar títulos, buscar formação, se graduar, ter uma casa, ter um carro, não tem problema nenhum. Mas Deus não está olhando para essas coisas. Não foi para isso que ele enviou Cristo, para morrer na cruz. E muitas vezes nós buscamos essas coisas crendo que vamos impressionar a Deus com o nosso status. Porque sabemos que a humanidade caminha assim. De a gente parecer alguém que a gente não é para impressionar alguém que a gente não conhece. Mas com Deus não é assim, porque Deus não se impressiona com aquilo que nós aparentamos ter ou ser. Deus conhece o nosso coração. Assim como ele conhecia o de Eliabe. E não apenas Eliabe, todos os irmãos de Davi. Porque todos eles estavam em casa, menos Davi. E todos foram apresentados diante de Samuel. E nenhum deles era porque não existia compatibilidade do coração. Nenhum deles era alguém segundo o coração. Embora fossem primogênitos, embora fisicamente, exteriormente, superficialmente, pareciam ser os tops. Mas o coração estava longe. Lembra de uma vez Deus indignado com o povo? Faz um clamor, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Deus não estava procurando uma frequência no culto. Deus estava procurando um coração rendido. E ele encontra. Por quê? Porque Deus nos conhece como somos. E ele vê o que as pessoas não veem. Quando ele dá uma lição a Samuel, dizendo, ei, Samuel, calma aí, fica tranquilo, querido, não se precipite. Devagar, não saia botando precipitadamente a mão sobre a cabeça das pessoas. Por quê? Porque eu não vejo como você vê. O homem é imediatista. Se ele achasse que fosse Eliabe, tinha economizado tempo, viagem. Só que quando ele pergunta para Jessé, não tem mais filho? Tem um. Ruivo, pequeno, mais novo, tá apacentando ovelha. Ele falou, então ninguém come nessa casa enquanto ele não chegar. A pressa passou, porque ele entendeu que o propósito vale mais do que qualquer outra coisa. Porque Deus estava procurando um coração compatível com o dele, não uma aparência. Eu não estou dizendo que você não precisa ligar para a sua aparência, querido, mas Deus olha muito além disso. Muito além disso. Ah, então eu sabia. Nós não somos definidos pelas nossas roupas, não. Mas quem você é, exterioriza da forma que você veste. Fecha aspas e nem abrir as aspas. Então, ele nos vê em dias comuns. Entendendo isso, que ele nos vê, ele nos enxerga, ele nos conhece, até mesmo porque o manual do fabricante foi ele que fez, porque ele mesmo fabricou. Então, entendendo que ele nos vê em dias comuns. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 45 ao 48. Felipe achou Natanael. Felipe era amigo de Natanael. E pouco tempo antes ele conhece o Senhor Jesus e entende que Jesus é o Messias. Então, Felipe achou Natanael. Pressupomos que talvez ele estivesse procurando. Agora abre aspas. Por quê? Porque quando você conhece a Cristo, e Cristo imediatamente é colocado como a coisa mais importante na sua vida, os seus amigos precisam saber. Porque com seus verdadeiros amigos você compartilha as melhores coisas. Se Cristo é a melhor coisa e não compartilhamos com os nossos amigos, então talvez nós não colocamos, não escolhemos, não elegemos ele como a melhor coisa. Ou não temos amigos. Mas todo mundo tem um amigo. Então eu creio que Felipe quis compartilhar com Natanael, porque Natanael estava esperando a mesma coisa que Felipe esperava. Então Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra que o pastor até brincava, pode vir alguma coisa boa de Guaratuba? Porque as pessoas, infelizmente até os guaratubanos têm preconceito com a sua própria cidade. Que aqui não tem nada para ninguém, aqui ninguém dá certo. Eu não vejo isso na vida de vocês quando eu caminho perto de algumas pessoas, alguns de vocês, olhando, orando e vendo que vocês estão vencendo. É fácil? Não. Nenhum lugar é fácil. Nenhum lugar é fácil, mas quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus nos colocou nessa terra para manifestar o seu sobrenatural. Porque o difícil e o impossível é a especialidade de Deus mudar. Só que muitas vezes as próprias pessoas daqui denigrem o lugar. Não aceitem que fale mal dessa cidade. No mínimo, tchau. Vira as costas. Só que também é conhecida por outros lugares, infelizmente, queridos. Obviamente, provavelmente você não vai saber. Isso é uma conversa mais eclesiástica, que eu prefiro chamar de igrejeira. Tem muitos lugares que chamam Guaratuba de cemitério de pastor. Acontece alguma coisa errada com algum ministro, com algum sacerdote, com algum pastor fora, vamos mandar para Guaratuba. E de lá ele vai se acabando, né, vai definhando, o ministério dele morre, a gente não precisa agir com mais energia com ele. Se aqui fosse cemitério espiritual para algumas pessoas, eu discordo, porque eu cheguei morto nessa cidade. E Deus restaurou a minha vida, não somente a minha, como de muitos de nós aqui. Então não, Guaratuba, como dizia o saudoso, amado pastor Gabriel, que está na glória, Guaratuba é terra que mana leite e mel. Guaratuba é uma terra muito boa, sim, querido. Muito boa, por quê? Porque Deus está aqui e tem trazido pessoas deste lugar para mudar a história, não apenas dessas pessoas, mas também desses lugares. Fecha aspas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou de Guaratuba? Disse Felipe, vem ver. Comprove com seus próprios olhos. Versículo 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse a ele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou em quem não há má intenção, ou em quem não há um desejo intencional de fazer o mal. Lembra de crime doloso, crime culposo? Lucas está aqui, formado em direito para nos falar melhor. Mas um crime culposo é quando não há intenção de cometer, vamos dizer um atropelamento. Né? Do Neida passou correndo alguém ali na rua e acabou atropelando. Culposo. Mas o irmão está bravo com o outro irmão, tipo Caim e Abel, mira o irmão, vai lá para a calçada para atropelar ele. Aí pode ser doloso. E existe também os irmãos que têm adoração culposa, né? Aquele que não tem intenção de adorar. Ele vem para a igreja, a frequência é culposa. Ele vem à igreja, mas ele não tem intenção de adorar. Eu sei que não tem nenhum aqui, querido. Né? Nós somos todos adoradores, né, com intenção. Mas eis um verdadeiro israelita em quem não há má intenção. Versículo 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Tu? De onde me conheces tu?
Por que Natanael fala de onde me conhece tu? Você conhece alguém que fica dizendo para todo mundo, ei, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa sincera, honesta, né, com caráter ilibado, pode confiar em mim. Você conhece pessoa assim? Eu espero que não. Por quê? Porque isso não se diz. O fruto, ele não fala, o fruto ele é passivo de experimentação. Então isso não se diz, mas as pessoas que conhecem comprovam, amém? Agora outras pessoas, principalmente as pessoas que caminham contigo, podem falar, eis aí um rapaz, esse cara tem um bom coração, esse cara tem caráter, ele é uma boa pessoa. Por quê? Porque ele experimenta do fruto que você manifesta. Porque aquele que fala bem de si mesmo geralmente é embriagado. Eu nem estou falando, né, alcoolicamente falando, emocionalmente falando, mas por quê? Já viu aquelas pessoas, aqueles homens que quando bebe, ele começa, ele tem um ego muito inflado, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Então tem pessoas que emocionalmente são embriagados. Ele fala de si mesmo sem uma noção real de quem ele é. Paulo era uma pessoa muito sóbria. Ele falava de todos os pecadores, eu sou o pior. Muito sóbrio. Muito sóbrio mesmo. Ele não falava de si. Então Natanael também, provavelmente, não falava de si. Até porque eu creio muito, querido, que existe muito mais maldade em nós do que nós pensamos e muito menos bondade do que dissemos ter. Creio muito nisso. Então eu creio que Natanael não ficava aos quatro ventos, mandou estampar a camisa, eu sou uma pessoa boa. Eu creio que ele não tinha isso. Mas as pessoas que o conheciam sabiam disso. Por isso ele faz essa pergunta. De onde me conheces tu? Porque isso somente as pessoas que caminham perto sabem. Para saber disso, você precisa me conhecer. Tem duas coisas no filme de The Shows que uma eu acho legal, a outra eu não concordo nessa questão. A questão da profissão dele, que ele estava frustrado debaixo da figueira, uma coisa que eu não concordo, que a gente não tem um respaldo biblicamente falando. Então é uma suposição até porque é uma dramaturgia, né? Agora, uma coisa que eu acho legal é que quando Jesus fala isso, ele olha para Felipe. Tipo, você falou de mim? Eu nem sabia que eu ia te encontrar. Mas Cristo sabia. Então, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu. Jesus aqui é na versão assembleiana, te vi eu, filho amado. Eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael estando debaixo da figueira aponta para uma tipologia que Israel é a figueira. E o fruto de Israel denuncia o tempo, né, a frutificação denuncia o tempo dos últimos tempos. Mas, de um modo costumeiro, a figueira era uma árvore grande, com muitas folhagens, quando ela já tinha uma certa idade. Então era um lugar onde era comum os judeus e os habitantes ali se abrigarem do sol. Lembra que o Oriente Médio ali, o sol de dia é escaldante, de noite é frio, terrível, não consigo entender por causa disso, mas eles se abrigavam debaixo da figueira. Então era costume, todos se abrigavam. Todos que estavam passando, queriam descansar, se abrigavam debaixo da figueira. Outros tinham costumes também de fazer o seu tempo com Deus, o seu TSD. Um lugar tranquilo, né, sombra, então ficava ali para meditar, para refletir, para orar, né, um lugar de paz. Estar debaixo da figueira também aponta para isso. Então, muito provavelmente, Natanael estava ali como um bom judeu, e um judeu onde não há dolo, não existe a má intenção, provavelmente ele estava falando com Deus. Provavelmente ele estava ali pensando, estava ali refletindo acerca da sua vida, acerca de quem ele era. E acho que eu vou perguntar para ele quando chegar agora, o que você estava pensando quando você estava debaixo da figueira? Então, quando Felipe vê Natanael, ele fala, ei, achamos o Messias. Aquele que nós estamos procurando há muito tempo, esperando há muito tempo. Isso revela que ele era um homem devoto. Devoto é muito meio estranho, não gosto dessa palavra. Mas era alguém que aguardava a redenção em Israel. Porque eram amigos que se reuniam não apenas para fazer as coisas daqui, mas se reuniam em torno das coisas dos céus. Porque eles conversavam sobre aquilo que ele esperava, a redenção de Israel. Só que quando Felipe fala, é Jesus Cristo de Nazaré, Natanael cai no erro que Samuel quase caiu. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele passou a olhar para Nazaré com os olhos naturais de acordo com a fama que tem. E não tem problema ter má fama, querido. Temos, infelizmente, má fama não apenas em Guaratuba, mas no Brasil. Só que Deus tem nos chamado como uma geração para contrariar estatísticas e aquilo que pensam da nação do modo natural, porque Deus não vê como o homem vê. Enquanto o Brasil é conhecido como a terra da promiscuidade, a terra da corrupção, a terra do carnaval, a terra das festas, a terra da sexualização, Deus está levantando uma geração que está indo na contramão disso. Só que Natanael olha para Nazaré, lembra da má fama e olha com os olhos humanos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe não quis contender com ele, não quis forçá-lo, até porque o papel de convencimento não é de Felipe, não é nosso. Quem convence é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então ele fala para Natanael, vem e vê. Vem e comprova com seus próprios olhos. E quando Natanael parte com Felipe, eu creio que os irmãos da mídia que só esqueceram a música de fundo, me ajude. Só que nem caixinha de música, quando tem música funciona. Quando Natanael parte com Felipe para ver Jesus, ele não sabia que Jesus já tinha visto ele antes. E queridos, ele viu Natanael sentado debaixo da figueira. Mas não foi o único lugar que ele viu. Jesus é quem? Filho de? Jesus é filho de quem? Filho de Deus. Como dizia um amigo meu, o filho mais velho da Irmã Maria. Jesus é filho de Deus. Embora ele tivesse aberto mão dos atributos de Deus, e como diz Filipenses 2, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele era guiado pelo Espírito. Então, tudo aquilo que Deus fazia, ele podia revelar a Jesus através do poder do Espírito. Então, ele não vê apenas antes de Felipe chamá-lo. A Bíblia vai dizer que antes que a gente fosse entretecido no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele já nos chamava pelo nome. Alex, isso é profeticamente sobre Israel. Sim, verdade, mas eu sou Israel de Deus. Então, eu tomo como propressão essas palavras porque eu sei que pela sua presciência, pelo seu poder, ele já nos conhecia. Ele já me chamava de meu. Eu fui só fazer algumas coisas erradas no mundo porque ninguém tinha falado de Jesus para mim. Mas hoje eu entendo que eu já pertencia a ele antes mesmo de eu nascer. Antes da gente ficar decidindo se Adriel seria com 2 L, porque na nossa época não tinha moda de Gael, de Zoe, desse nome mais gourmetizado que tem hoje em dia. Na minha época a gente queria decidir se era 2 L's, Y, e a gente fez os 2 L's e o Y. Para deixar bem complicado. E quase que a gente procurou, vamos procurar um lugar para colocar um H. Só que antes mesmo de eu e a Thaís ficar decidindo qual nome a Adriele seria chamada, Deus já conhecia ela pelo nome. Deus já te conhecia pelo nome antes mesmo que seus pais estavam decidindo ou sabiam até que você estava grávida, que os seus pais, ou sua mãe, no caso, estava grávida. Porque a Bíblia diz, antes que você me formasse no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Ele já nos via. Então ele já via Natanael antes mesmo dele ser formado, ele já conhecia Natanael. E assim mesmo, querido, antes de ver Jesus, ele já nos via. Antes de amar Jesus, ele já nos amava. Antes de conhecer a Cristo, já éramos conhecidos por ele. Inclusive até no momento de ofertar. Como assim, Alex? Você nunca vai fazer algo primeiro antes do que Cristo. Cristo ele faz uma pergunta. O que deu primeiramente o homem a mim para que eu tenha que retribuí-lo? Até nisso ele fez primeiro, até isso ele foi adiante. Nós não escolhemos a ele. Ele disse, não fosses vós que escolhesses a mim, mas antes eu escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então,
Não há nada que possamos fazer para Cristo que antes ele já não tenha feito, querido. Todas as coisas já estão nele, já estão prontas nele. Ele é o primeiro, a primícia, o primogênito entre os mortos, ou seja, porque ele ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente, nós poderemos ressuscitar dentre os mortos e viver eternamente. Por isso que ele falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque aconteceu com ele primeiro. Ele adentrou os céus com o corpo glorificado, então nós teremos o nosso corpo, que é corruptível, revestido de incorruptibilidade, para adentrar também diante do Senhor. Por conta disso, poderemos adentrar os céus diante, ou com um corpo de glória. Ele nos vê na nossa vida cotidiana, na vida comum, querido. Às vezes a gente erra, porque achamos que ele vê quando a gente vem ao culto. Ele nos vê quando a gente aciona o em nome de Jesus. Aí Jesus abre os olhos, ou agora eu vou me acordar e me atentar para o que meu filho está fazendo. Muitas vezes a gente acha que ele só nos vê quando a gente vai no life group. Hoje é dia de célula, hoje é dia de ver Jesus. Até a gente brincava no domingo, né? Hoje é dia de ver Jesus. Hoje é dia de culto. Ei, mas ele nos vê 24 horas por dia. Não dormita, nem tosqueneja o guarda de Israel. A Bíblia diz em Salmo 127 que ele dá bênção para nós enquanto nós dormimos, porque ele não dorme. Ele está ativo e operante 24 horas por dia. Amém? Então é na tua vida cotidiana, na tua vida comum. Ele te vê. Ele também vê a intenção do nosso coração. Chega um jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, e ele chega para Jesus, chamando bom mestre. Sabe aquelas conversas assim que inicia já com um elogio, que pode ser despretensioso ou pretensioso, pode ser doloso ou culposo? Bom mestre. Sabe quando você vai conversar com alguém, tipo, nunca te pedi nada? Sabe quando vem o adolescente? O melhor papai do mundo, preciso falar com você, o que você quer? Então quando ele chega, bom mestre, o próprio Jesus falou, ei, bom é o pai. Ninguém é bom, bom é Deus. Agora, se Jesus falou que bom é o pai, se excluindo do lugar, entre parênteses, né? Porque ninguém vai ao pai através dele, mas se excluindo dessa colocação, quem somos nós para achar que somos bons o suficiente? Então ele fala, ei, bom é o pai, peraí. Devagar com esse elogio todo aí. Devagar com essas palavras melosas aí. Bom é o pai. Diga o que você quer, meu querido. Óbvio que Jesus não é Alex, então ele foi cordial, né? Foi gentil. E daí ele fala, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu quero adentrar os céus, aleluia, quero ser gospel. O que eu tenho que fazer? O homem sempre achando que é por meio dele mesmo, né? Fechando as aspas que eu abri no tópico anterior. Jesus fala, guarda os mandamentos, a lei moral, guarda os mandamentos de Deus. Eu falo, eu faço todas essas coisas, está tudo certo. Eu faço tudo isso. E aí a gente entra aqui em Marcos 10, 21, 22, é a continuação disso. E no versículo 21, Jesus, após ele falou, eu tenho guardado todos os mandamentos, eu tenho feito certinho, eu estou indo no life group. Eu estou indo lá, eu não falto, eu sou mesmo compromissado. Eu levo oferta, sou do quilo do amor, eu sou da galera do quilo do amor. E glória a Deus por isso, querido, glória a Deus pelo seu coração. Mas você já percebeu que tem até pessoa que nem conhece a Cristo e leva quilo do amor? Fecha aspas. Só estou fechando as aspas. Jesus olhando para ele com... Onde é que está o versículo 21? Depois ele fala que já seguia. Não, é ao olhar do Alex, ao olhar natural. Se eu estivesse procurando um líder, tá aí o cara. Interessado pela vida eterna, interessado pela eternidade. Alguém que elogia Jesus, chama Jesus de bom. E que cumpre os mandamentos e a lei moral de Deus. Ele é o líder que eu estava esperando. Vamos ungir o líder agora. Mas Jesus ele sempre vai provar, né? Aquilo que a gente diz. A intenção superficial era boa, mas de boas intenções. Só que quando Jesus olha com amor para ele, Jesus põe a prova. E aí, Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa te falta. Ou só uma coisa falta para você. Repete comigo, uma coisa. Amém. Só uma coisa falta para você. Então, tá tudo certinho, só falta uma coisa. Vá. Alguns verbos aqui. Então, verbo implica ação. Vá, venda, dê e siga-me. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres. E tem uma promessa aqui no meio, você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Na verdade, são 5 verbos. Vá, venda, dê, venha e siga-me. Jesus que ele precisava de quantas coisas? 5? Quantas era? Quantas coisas faltavam para ele? Mas ele disse 5. E aí? O que houve aqui? Jesus estava no sol e eu me esqueci. Meu irmão, eram 5 coisas. Não. A questão é que as primeiras 4 estavam impedindo ele da última. A única coisa que precisava, seguir a Cristo. Quer herdar a eternidade? Siga Cristo. Alex, eu não tenho que vender tudo que eu tenho. Você percebe que ele falou isso só para o jovem rico? Na verdade, ele falou para todos que se assemelham a ele. Por quê? Porque o coração, lembra que Deus não vê como o homem vê? Se fosse o Alex ali, é ele. É ele. Você é a resposta da minha oração, jovem rico. Venha, é nós, vamos caminhar junto. Mas não, Jesus, ele não olha o que vê diante dele, ele olha o coração. Então ele prova toda aquela boa intenção que existia ali, ele põe a prova. E por que ele reprovou? Porque aquelas 4 coisas impediam ele de fazer a única coisa necessária. O dinheiro impedia ele? Não, o amor ao dinheiro impedia ele. Ele estava tão apegado ao dinheiro, o coração dele estava tão tomado por aquilo que ele tinha, porque a Bíblia ressalta que ele tinha muitos bens, que ele não conseguia seguir a Cristo por causa daquelas coisas. E é impossível seguir a Cristo, elegendo ele como primeiro em nosso coração enquanto ficarmos presos às coisas. Enquanto as coisas ainda detiverem nosso olhar, nosso foco, nosso coração. Alex, eu não posso ter nada disso, eu não estou falando que não pode, só estou falando que nós não fomos chamados para sermos livres em Cristo, escravos do dinheiro, escravo do trabalho, escravo da prostituição, escravo de tantas coisas que se opõem a Cristo. Nós fomos chamados para serem livres e nessa liberdade a gente se tornar servo para sempre daquele que nos libertou, Cristo Jesus. Só que está aqui um jovem rico, que talvez era o sonho de consumo a vida desse cara, um sonho de consumo para muitos cristãos. É porque não é pecado ser rico. Mas que no seu coração, esse cara que vivia uma liberdade superficial era muito escravo. Então, mesmo diante de uma boa intenção, Jesus põe à prova tudo o que ele disse. E as coisas não saem tão bem assim. E uma coisa que eu fico de cara, nem todo mundo que cria em Jesus deixa tudo para segui-lo. Amém? Os filhos de Zebedeu deixaram tudo para segui-lo. Zebedeu não. Ele continuou trabalhando, mas passou a crer em Cristo. Sabe o que Jesus estava chamando esse jovem para o apostolado? Ele falou, deixa tudo para trás e me segue. É o mesmo convite para Pedro, mesmo convite para João, mesmo convite para Mateus. Olha o que ele perde por causa de uma decisão errada. Por ter um coração que Cristo não está em primeiro lugar. Quantas coisas já perdemos por termos uma decisão, tomarmos uma decisão errada. Porque se ele pudesse entender o que ele perdeu, que aquilo que ele poderia alcançar em Cristo valia muito mais do que todos os bens dele junto, ele teria vendido na hora.
E talvez na hora que ele sair, se todo vender, é nós, estamos fechados. Talvez Jesus, ei, fica tranquilo. Você já provou que seu coração não está preso a essas coisas. Pode ser, a gente não sabe. Por quê? Porque se fosse necessário, ele venderia em qualquer tempo. Então ele vê mais, Cristo vê muito mais do que a quantia da nossa oferta. E mais do que a nossa atitude em se prostrar diante dele aqui. Ele vê muito mais, querido. Ele vê muito mais do que a nossa escala quando nós servimos. Ele vê além de quando dizemos, eis-me aqui. Ele vê muito mais do que o nosso momento, que muitas vezes é eufórico de levantar as nossas mãos. Ele conhece a intenção do nosso coração ao fazer isso. Ele conhece a intenção do nosso coração ao ofertar ele. Ele conhece a intenção do nosso coração ao nos prostrarmos diante dele. Ele conhece a intenção do nosso coração quando servimos, segurando uma placa. Ele sabe que mesmo quando estamos sorrindo, e precisamos sorrir mesmo, quando estamos segurando aquela placa. Mas ele sabe como está o nosso coração neste momento. Ele nos conhece. Ele vê exatamente o que nos traz até aqui, nessa noite. Ele sabe. Ele conhece a intenção pela qual nós fazemos tudo isso. E glória a Deus por isso, queridos. Porque isso não significa que Deus ele é um bisbilhoteiro da vida alheia. Não, ele é um Deus pessoal, que cuida. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se conheceu um Deus como ele que trabalha pelos seus. Ou seja, ele nos conhece. Ele conhece a intenção, ele também nos vê quando erramos. Olha, Alex, você falou que ele não ficava bisbilhotando na hora que estivesse errando, tacasse um raio e falasse tchau. Queridos, mas ele não é cego. Lembra que os olhos dele estão sobre a terra olhando os justos e injustos, os bons e os maus? Lembra que Jesus falando com Pedro, já nas palavras finais, um pouco antes de ser crucificado, e Jesus falou, na verdade vocês vão todos sair correndo, em verdade eu vos digo que vocês vão amarelar. Amarelar-vos-ei diante da crucificação. Pedro, impossível, foi ainda que todos fujam, negue, eu não. Eu estou contigo e não abro. Jesus olha para ele, sabe de nada, inocente. Pedro, eu te digo que, na verdade, antes que o galo cante, quantas vezes? Uma vez. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Uma vírgula tem um poder sobrenatural. Sem a vírgula, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Daí parece que o galo vai cantar 3 vezes. Mas é antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, eu não. O Du até eu acho que sim. Não acho coisa nenhuma. O Du pensa num homem brabo. Não abre mão de Jesus para nada. Mas o Alex talvez negaria. Mas Pedro falando, né? Não eu falando de mim mesmo. Eu? Sim, eu não. O Alex até vai, mas eu não. Aí beleza. O que aconteceu? Jesus desceu do Getsemane. Estava orando com eles dormiram. Aquela história toda que você sabe. Descendo do Getsemane, vem o amigão, dá um beijo no rosto de Jesus. Pedro falou que para provar que eu sou o cabra, puxa a espada e faz o quê? Corta a orelha do soldado. Eu não lembro se é Lucas ou Marcos que fala, mas diz, na hora que os homens chegam, eles perguntam, Senhor, devemos lutar contra eles? Só que Pedro era o quê? Impossível. E geralmente o impossível, ele é impossível também, né? E ele não perguntou antes que Jesus respondesse, já fiz a minha parte. Eu acho que ele errou, inclusive. Porque ele queria acertar, era na cabeça mesmo. E aí, Jesus falou, não é para lutar contra ninguém não, guarde as suas espadas, que é considerado arma, mas isso aí é um assunto para outra hora. E eles... Daí acontece que Jesus é preso, ele é levado até o terreno lá da casa do sumo sacerdote, e a gente chega em Lucas 22, 60. Daí vem uma senhorinha, você fala como um deles. Você parece o Lucas Poltronieri, assim, antes de casar com a Ari, nômade. Você fisicamente, você parece como um deles, você fala igual a ele. Eu falei, eu? Nunca vi mais gordo. Daí vem o segundo, ei, você é um deles. No terceiro, ele vem falar, daí Pedro fala isso aqui no versículo 60. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. Fingindo demência ainda, o abençoado. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. O cenário que Jesus estava era de acusação. Estavam blasfemando, batiam em Jesus. Fala que a gente bateu, não é? Veio ser o Filho de Deus. Mas quando ele nega Jesus, na terceira vez, depois do galo cantar, uma vez, Jesus se volta para a direção de Pedro. Eu acho, sabe aquela cruzada de olhar que a gente não queria ter dado? Bem na hora que a gente faz aquela arte, achando que a mãe não viu, e a gente não tem para onde olhar. Foi esse o olhar de Jesus que cruzou de Pedro. E quando ele viu Jesus, vendo ele, Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro saindo dali, chorou amargamente. Nesse cenário que eu falei que estava caótico, porque estava acusando Jesus. Ele se fez filho de Deus, ele se auto-intitula rei dos judeus, e aquela religiosidade toda ali, tentando acusar Jesus. Nesse momento, o olhar de Jesus atravessa aquele cenário todo. De acusação, de medo, de ofensas, de violência, e encontra o olhar de Pedro. Só que quando ele encontra o olhar de Pedro, não foi como uma acusação. Tipo, mulheres, eu sempre elogio vocês mais que os homens, mas tem uma coisa que Jesus não fez, mas se fosse, não vocês aqui, o gênero das mulheres fora daqui. Eu te disse. E quando elas falam isso, rapaz, tá naquele frio aqui que sobe na espinha, eu avisei. Se tivesse me ouvido, mas eu sei que você não faz, mas você está com teu marido e não abre. Você fala, não, nós estamos nessa junto, meu amado. O barco não afunda de um lado só. Nós estamos aqui, vamos remar juntos. Se entrou dentro da água, dentro do barco, eu não vou cruzar os braços. Falou, se vire você que fez errado, não, eu vou ajudar a tirar a água do barco. Amém, irmã? Eu sei que você é assim, não é daquelas. Eu disse, agora também se vire sozinho. Não, você não é assim, você é mulher sábia. E Jesus também não fez assim, olhando para Pedro, eu sabia que você ia negar. Miserável. Eu sabia que você era um fracassado, não ia conseguir. Não foi com esse olhar que Jesus olhou para Pedro. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que quando ele olha para Pedro, nesse exato momento, é para que Pedro soubesse que Jesus não tinha perdido ele de vista. Eu não sei você, mas me dá uma sensação muito boa. E teve momentos da minha vida que, quando eu entendi que Jesus não tinha me perdido de vista, fez com que eu mudasse planos que alterasse a rota da minha história. Uma vez eu orei, Senhor, o Senhor tem ainda alguma coisa comigo? Porque eu chutei tanto balde. Eu vacalei tanto com o seu nome. Eu fui para longe do Senhor e foi um desprezível, odioso e cheio de ódio. O Senhor tem ainda alguma coisa para fazer na minha vida? Eu tinha 28 anos isso. E eu entendi que ele não tinha me perdido de vista. Ele olhou para mim. Ele olhou para mim. E que quando ele olhar para a gente, ele possa encontrar um coração que chora amargamente como o de Pedro. Porque a questão não é quando você erra, é o que você faz quando você sabe que errou. Somos aqueles que defendem um erro a todo custo, ou daqueles que falam, Senhor Deus, eu sabia que o Senhor sabia que eu ia tropeçar.
Mas eu não queria. Deus, tá difícil, mas eu não quero me prostrar diante do pecado. Então eu creio que era para que Pedro soubesse que Jesus não tinha perdido ele de vista. E era também para lembrar Pedro que nenhuma das palavras de Jesus caem por terra. Tudo aquilo que ele ensinou em 3 anos e meio que iria acontecer, vai acontecer. Inclusive que ele voltaria e está perto, querido. Está pertinho. E para a gente saber que ele está voltando, sabe o que ele falou? Ei, fique atento aos sinais. E os sinais estão se cumprindo. Então ele provou para Pedro, ei, tudo que eu falei vai acontecer. Você sabendo que você, mesmo contra a sua vontade, Pedro, você me negou. Você entende que tudo aquilo que eu falei acontece sim. Então isso é para você saber que existe soberania na minha vida, que é Deus. E que tudo aquilo que ele fala, nada cai por terra. E também para lembrar que mesmo errando, lembra que ele olha os bons e os maus? Então mesmo errando, ele olha para a gente. A questão é, o que a gente faz ao saber disso? O que a gente faz quando a gente tem noção, meu Deus do céu, eu fiz isso? O que a gente faz quando a gente tropeça e entende, ele me olha, ele me vê, ele vê o meu erro, ele vê o meu tropeço. Mas da mesma forma que ele viu o erro de Pedro, ele também viu o choro amargurado de Pedro. Da mesma forma que ele viu a mancada de Pedro, ele viu o arrependimento de Pedro. O que Deus consegue enxergar em nós quando ele nos vê logo após errarmos? Será que ele consegue nos ver num lugar chamado arrependimento? Será que ele consegue nos ver nesse lugar? Porque a Bíblia diz que Judas não achou lugar para arrependimento. Ele foi ao seu próprio lugar, ele não achou lugar para arrependimento. Pedro achou. E nesse lugar Jesus o viu. Se coloque de pé, por gentileza. E já que temos esse entendimento que ele nos vê, o que precisamos fazer diante desse fato? Primeiro, reconhecer a soberania de Cristo e temê-lo. Precisamos reconhecer a soberania de Cristo e temê-lo. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quer ser sábio? Tema o Senhor. Reconhecer a sabedoria de Deus não é, eu não vou errar porque Deus está olhando. Não. Eu não vou errar porque eu amo. Não é por medo, querido. É por amor. Segundo, viver uma entrega plena e real. Lembra do jovem rico? Ele queria experimentar. Ele queria conhecer. Só que ele não queria se jogar. Ele ainda tinha ressalvas, ele tinha reservas. Eu até quero fazer parte, mas eu ainda quero manter algumas coisas que prendem o meu coração. Quando ele olhar para você, ele vai conseguir encontrar um trono que só ele pode assentar? Ou ele vai encontrar nesse trono que é o nosso coração tantas outras coisas? Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Só uma coisa falta. Uma coisa buscarei. Todas essas 3 coisas, uma coisa é necessária. Uma coisa buscarei e uma coisa falta. São 3 textos totalmente diferentes na Bíblia, mas com um único destino, os céus. Precisamos de uma coisa, uma entrega plena e real. Jesus não vai ficar concorrendo com os ídolos do nosso coração. Não é porque ele não pode, ele é soberano, ele pode todas as coisas. É porque muitas vezes a gente não quer. E ele não arromba a porta de ninguém, a fechadura continua sendo pelo lado de dentro. E terceiro, entender que além de ver os nossos erros, ele pode ver o nosso arrependimento. Ele não viu apenas Pedro negando 3 vezes. Ele viu Pedro chorando amargamente, arrependido de ter feito isso. Vamos orar, querido? O entendimento de que Deus nos conhece, de que Deus está nos vendo, isso é muito bom. Tem até um certo toque romântico. Mas o que ele encontra quando ele te vê? O que ele vai encontrar quando ele nos vê? Quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos teus pés.